E eu aqui, e bom, eu estou aqui de novo, depois de tanto tempo, aconteceu muitas coisas aí nesse meio tempo e eu não pude fazer vídeos até o momento. Então agora a gente chegou aqui para a sequência de Jack Reacher Sem Retorno, filme de 2016, dirigido pelo Edward Zwick. Zwick ou Wick, eu não sei dizer se pronuncia o Z ou não, não importa. O que importa aqui é que você dê um like, se inscreva, aperta no botão do sininho para ter mais notificações. Então é isso aí, vamos lá. Muito bem, qual que é a premissa aqui desse filme? Bom, a premissa é que o Jack Reacher tem uma amiga no exército ainda, que é a Major Susan. A Major Susan é interpretada aqui pela Colby Smulders. E, bom, ela tá se comunicando com ele há alguns meses, ajudando ele em algumas missões aleatórias que ele tem, que ele dá as próprias missões, na verdade, né? E nisso ele decide visitar ela ali no quartel onde ela trabalha. Quando ele vai visitar ela, ele não encontra ela, encontra um outro cara e que diz que ela está presa. Ela está presa devido a uma certa conspiração que está acontecendo ali naquele momento. Ao mesmo tempo, tem um plot secundário que está acontecendo ali dentro desse contexto, né? Em que tem a filha do Jack Reacher, ou pelo menos o que o Jack Reacher acredita que pode ser a filha dele. Então, tem essas duas questões acontecendo durante o filme e o filme segue daí. A partir desse momento a gente já conhece quem é o Jack Reacher, tanto que desde a abertura o filme já faz questão de deixar claro de quem que ele é, o cara que prende as pessoas de forma aleatória, o cara que viaja por aí sozinho, só com a roupa do corpo, esse tipo de coisa. E, bom, tudo bem, o personagem em si tem muita força, mesmo que a atuação ou qualquer outra coisa não tenha tanta, eventualmente, né? Aqui tem, o Tom Cruise é bom, mas não é esse o ponto. O ponto é que o personagem tem muita força, como eu comentei no vídeo anterior, inclusive de meses e meses atrás. Bom, e aí, o que tem aqui de bom ou de ruim? É complicado descrever coisas ruins em relação a Jack Reacher Sem Retorno, porque não tem nada que seja horrível. Mas diferente do primeiro filme, também não tem nada que seja excepcional que realmente te marque. O que eu posso dizer a respeito disso, por exemplo? Aqui a gente tem essa interação entre o Jack Reacher e a Susan, a Major Susan. E essa interação entre os dois, ela faz um espelho muito parecido aí com o que foi com Identidade Bourne, lá no primeiro filme de Identidade Bourne. Então eles tentam fazer essa dinâmica aqui, só que diferente da Identidade Bourne, aqui os dois se conhecem muito bem, os dois têm uma química maior. Ainda assim, é essa ideia da interação dos dois, entende? E adicionando a filha para adicionar mais um tipo de side plot, para dizer que ele tem um passado ainda mais, digamos assim, mais misturado, mais doido e tudo mais. Só que ainda assim, tanto faz. Nitidamente eles estão tentando fazer aquela dinâmica de identidade da saga Bourne, né? Da identidade Bourne principalmente, mas da saga Bourne. O que não ajuda muito o filme como um todo. Não ajuda nem, tipo assim, não ajuda no sentido de não melhora e também não piora. E como é uma grande parte do plot, então se torna uma coisa meio neutra, meio que tanto faz. Outras coisas aqui que acontecem é que o próprio plot em si é um clichê, já é um clichê há muito tempo, né? Um clichê dos anos 80 até. Tudo bem, o primeiro também não é lá a coisa mais criativa do mundo. Aqui também é uma conspiração, relacionada ali ao exército e coisas, né, esquisitas aí que o exército está fazendo, mas ainda assim é um pouco clichê demais para 2016 já. É o mesmo tipo de crítica ali de... tem as ações americanas em outros países, e daí alguns militares aí dessas ações acabam cometendo crimes e tudo mais. Mais ou menos uma coisa nessa vibe. Eu não vou spoiler exatamente o que é, mas é uma coisa nesse sentido e fica muito claro bem rápido. E eu diria que aqui os diálogos, as interações não são tão criativas quanto no primeiro. Todas elas continuam sendo legais. Jack Reacher continua sendo um cara que tira sarro, assim no sentido de sempre dar truco nas pessoas, né? Sempre tá ali dando uma tirada com as pessoas sem as pessoas perceberem. Ao mesmo tempo é um cara que tá sempre prestando atenção em tudo e sempre sendo detalhista, então ele é um pouco sarcástico e tudo mais. Então ele continua com a personalidade dele, mas não existem diálogos que eu considere tão divertidos, tão interessantes quanto lá no primeiro filme, né? Então ele é um pouquinho menos interessante nesse sentido também. Partindo também daí. Agora, uma coisa que é meio esquisita aqui, que eu acredito que tem ainda... Quer dizer, o filme é mais frenético, mas eu acho as cenas de ação menos... você não engaja tanto nelas quanto no primeiro filme. Eu acredito que seja pela presença de mais personagens, você não tem um acompanhamento tão firme ali só do Jack Reacher, você está acompanhando também a Susan, então, e também a suposta filha do Jack Reacher, então as cenas de ação, assim, apesar de essas personagens estarem ali para gerar mais tensão, acabam se tornando um pouco amassadas, assim, um pouco, sabe, um pouco bagunçadas. Não achei tão
legal assim. Não é a coisa mais terrível do mundo, eu entendo como que foi construído, mas ainda assim poderia ser só o Jack Reacher, era mais interessante no caso de Jack Reacher, ou pelo menos no caso desse filme específico. A trilha sonora aqui é razoavelmente genérica, então assim, é bacana, tá ali, trilha sonora de filme de ação ou e tal, mas não tem nada assim que você pegue e fala, nossa, aquela música. Então é isso aí, trilha sonora, né? A direção como um todo, uma direção competente, competente de você conseguir exibir a ação, né? Uma coisa que é muito digna do próprio Tom Cruise, que exige esse tipo de coisa. Ele quer que realmente dê pra você ver o que tá acontecendo. Então é muito legal isso daí da parte do ator, porque eu sei que é o diretor que tá dirigindo, mas você sabe muito bem que sendo Tom Cruise, ele é um cara que exige esse tipo de coisa. Então a gente tem aí cenas de ação que a gente consegue ver tudo muito bem, sem aquela câmera tão tremenda e maluquice e tal. A gente tem nitidez aí nos movimentos e tal, isso é uma coisa muito louvável. Dito tudo isso, qual seria o veredito final para Jack Reacher sem retorno no filme de 2016? Bom, é um filme que, ele, diferente do primeiro, que tem características, digamos assim, muito únicas e tal, que ele acaba sendo uma coisa que encapsula uma ideia muito interessante, aqui não tanto. Aqui não tanto. Aqui o filme ele se passa como mais genérico. Ele não é ruim em nenhum momento. Ele tem, como eu falei, tem cenas ali de ação muito interessantes. A trilha sonora ela serve, mas não é nada espetacular, mas é ok, serve. Os subplots dessa história, elas não importa tanto assim, mas tem, pelo menos é uma coisa a mais. Entende? Ele tenta acrescentar várias coisas, mas ao mesmo tempo a mitologia do próprio Reacher é uma mitologia muito complicada de você conseguir fazer, dar seguimento, porque como ele só tem missões muito aleatórias, porque ele fica viajando por aí só com a roupa do corpo, é difícil você ficar dando seguimentos às histórias desse cara, pelo menos no contexto do Tom Cruise, né? Não vi a série ainda. Então, o fato de você não dar seguimento às histórias dele é uma coisa que fere bastante. Então, o filme ele não é um segmento do filme anterior, é só mais uma aventura aleatória do próprio Jack Reacher, dá pra assistir só esse filme sozinho até. E, bom, pra mim, esse filme merece um 6 de 10, sendo um filme ok, e que vale a pena você assistir, só que não é aquela coisa espetacular que poderia ser, mas acabou não sendo. Então é isso aí. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. Eu peço para você comentar o que você acha de Jack Reacher sem retorno. E também, é claro, dê uma olhada aqui nos links da descrição. Se inscreve, dá um like, aperta o botão do sininho para ter mais notificações. Se você gosta de games, vai estar ali também os links na descrição, canal de jogos, canal para fazer canal de live. Ali vai estar outras coisas interessantes ali na descrição. E com o tempo vão acrescentando até mais coisas. E ali também tem o Apoia-se, se você puder ajudar, porque as coisas aí são bem difíceis. Então é isso aí, muito obrigado, valeu e até mais.